Seja bem-vindo à nossa aula de acentuação gráfica. Eu organizei a aula de maneira que você vai passar por toda a teoria de acentuação gráfica, mas não vai ser só isso. À medida que você for comigo resolvendo os exercícios e as questões, eu vou organizar a aula em 7 dicas. Eu vou trazer aqui, claro, além da teoria, além dos conceitos, as regras de acentuação, claro que você tem que conhecer, eu vou trazer 7 dicas que vão fazer a diferença nas questões de concursos. Então, no final da aula, você terá de olhar para a teoria e falar assim, pronto, eu aprendi as regras de acentuação e eu também entendi as 7 dicas. Essas 7 dicas, elas se acrescentam à teoria. Qual é o objetivo delas? O objetivo delas é trazer aquilo que eu sei que vai dar um pensamento lógico a um assunto que parece não ter lógica. Né? Quando você olha assim para esse assunto, você fala, meu Deus do céu, é uma decoreba. Só que existem pontos importantes da teoria que vão fazer você entender detalhes que são explorados nas provas. E que muitas vezes você, quando estuda, você nem percebe. E que, por isso, fazem falta lá quando você resolve questões de alto nível. Então, essas 7 dicas têm o objetivo de ajudarem aí você a resolver as questões de alto nível, as questões interessantes, as questões, as pegadinhas das provas de concurso. Tudo bem? Então, ao final, você terá que ter entendido as regras de acentuação e as 7 dicas. Então, vamos lá. É importante você entender que em acentuação gráfica, nós temos, vamos lá, agora venha comigo, 4 regras gerais e 4 casos especiais, tudo bem? Então, veja, são 8 justificativas de acentuação. Só para você ter uma ideia, antes do acordo ortográfico, eram 11. Então, havia 11 justificativas de acentuação gráfica. Hoje, nós só temos 8, e é muito importante você entender esse número. É muito importante que você memorize esse número. E é muito importante que você entenda que são 4 regras gerais e 4 casos especiais. Quer dizer, essas 8 regras se subdividem em 4, 4. E é importante você saber o que é regra geral, o que é caso especial. Tudo isso tem uma lógica aí que eu vou mostrar para você. Então, vamos começar pelas regras gerais. Aí eu vou treinar com questões de concursos, depois vem os casos especiais, aí nós vamos misturar tudo e resolver as questões que vão ilustrar essa teoria. Tudo bem? Então vamos lá, regras gerais, vamos à primeira. Oxítonos. São acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, em, seguidos ou não de S. Ou seja, problema nenhum o S, tá? A, E, O, em, ens. Exemplo, sofá, oxítona terminada em A. Ou seja, o plural também leva acento, sofás. Encontrá-lo, oxítona terminada em A. Café, oxítona terminada em E. Cafés também leva acento. Alguém, separando as sílabas sempre, né? Alguém, oxítona terminada em EN. Ele contém, oxítona terminada em EN. E tu contens, oxítona terminada em ENS. Importante você entender dessa regra que são acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, em, seguidos ou não de S. A regra é assim, olha, seguidos ou não de S. Em vez de você decorar são acentuados os oxítonos terminados em A, E, O, em e plurais, não decore assim não, tá? Eu já vi isso escrito, cuidado. Não decore. São acentuados os oxítonos A, E, O, em e plurais. Por quê? Não. A, E, O, em, seguidos ou não de S. Esse S não necessariamente será uma marca de plural. Então, não memorize plural. Memorize seguidos ou não de S, tudo bem? Porque, por exemplo, tu contens, leva acento, é uma oxítona terminada em ENS, e não é plural de nada, né? É singular, segunda pessoa de singular. Então, A, E, O, em, seguidos ou não de S. E o EM, quando vem seguido de S, vira ENS. Tudo bem? Desses exemplos aqui, eu quero que você preste muita atenção ao segundo exemplo. Ele é explorado por muitas bancas, inclusive
A banca Sebrasp gosta muito desse exemplo. E qual é a aplicabilidade dele? Uma pessoa, de repente, desavisada, vai olhar para esse segundo exemplo e vai falar assim, essa palavra aqui tem acento. Vai olhar para esse exemplo e vai perguntar se essa palavra tem acento, achando que se trata de uma palavra só. Só que não. Eu vou até mudar de cor para você entender. Ó, são 2 vocábulos que você tem aqui. Então, toda vez que o verbo se encontrar com o pronome em ênclise, olha, isso aqui é o hífen que marca a ênclise. Toda vez que você tiver esse tipo de estrutura, são 2 palavras, não é uma palavra só. Então, ó, isso é o verbo e isso é o pronome o, que por uma questão de contração recebeu o L, tá? Então, é importante demais você saber isso, porque não é uma palavra só, são 2, e para cada uma dessas palavras aí, você vai ver uma regra. Então, presta atenção. Encontrar é uma palavra, lo é outra, tá? Encontrar é acentuado? Deixa eu abrir aqui para você ver, é acentuado porque é oxítona terminada em A. Então, essa é a justificativa. Se fosse uma palavra só, se isso tudo fosse uma coisa só, ela nem seria oxítona, seria paroxítona, porque seria a sílaba do meio. Não é o caso. São 2 palavras. Tudo bem? Então, na ênclise, eu terei sempre 2 vocábulos. 2 palavras, não uma. Vá anotando tudo para você organizar essa teoria aí. Tá bom? Então, beleza, por isso que encontrar leva acento é a regra dos oxítonos. Tá bom. Antes de nós avançarmos, vamos para os paroxítonos. Os paroxítonos, lembra que nós vamos resolver primeiro as 4 regras gerais. Então, estamos na segunda regra geral. A segunda regra geral é a regra das paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas que não terminem em AEO, em seguidas ou não de S. Então, vamos lá. São acentuados os não terminados em AEO, em seguidos ou não de S. Isso é bem diferente da maneira como alguns livros falam. Muitos livros falam que, por exemplo, vamos ver, ó, caqui. Caqui é acentuado por quê? Porque é uma paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS, termina em I. Tá. Adriana, no meu livro não era assim que estava escrito. No meu livro estava escrito que caqui é uma palavra acentuada porque é uma paroxítona terminada em I. Algum problema isso? Muda alguma coisa da regra? Então, presta atenção, o que eu vou fazer você pensar, vai dar trabalho, presta atenção. É erro dizer que caqui é uma paroxítona terminada em I? Afinal, de que maneira você vai falar isso na prova? Você vai dizer que caqui é acentuada por ser uma paroxítona não terminada em A, E, O, em ENS? Ou você vai dizer que é uma paroxítona terminada em I? Algum problema? Não, nenhum. Tanto faz. Nos livros escolares, é muito comum que você veja a regra desta forma. Caqui é acentuada porque é paroxítona terminada em I. Ônix é acentuada porque é paroxítona terminada em X. E daí por diante. Isso é erro do livro escolar? Não. De modo algum. Tanto faz. Você explicar das 2 formas, está tudo bem. O grande cuidado que você deve ter é o de, nas provas de concursos, tomar o devido cuidado para, presta atenção, se você estudar lá pelo livro escolar, você vai ver muitas vezes que caqui é paroxítona terminada em I e ônix é paroxítona terminada em X. E aí, se você se basear somente por aquele raciocínio, você vai achar que são regras diferentes. Só que essas palavras estão sob a mesma regra. Então, é por isso que para concurso público, você aprende desse jeito. São acentuados os não terminados em A, E, O, em EN. Sabe por quê? Porque se você aprender daquele outro jeito, que não é errado, você pode tender ao erro. Eu me lembro de que lá na escola eu decorava, eu ficava louca até para decorar esses finais dos paroxítonos. São acentuados os paroxítonos terminados em I, X,
R. Eu me lembro que eu ficava decorando um negócio de rouxinol. Lembra? Ah, rouxinol. Eu decorava a palavra rouxinol porque eram aqueles finais dos paroxítonos. Quando eu descobri essa maneira mais lógica de concurso, eu fiquei aliviada. Eu falei, putz, óbvio. A regra das paroxítonas, ela é o contrário da regra dos oxítonos. Então, os oxítonos são acentuados os terminados em A, E, O, EN, seguidos ou não de S. Os paroxítonos são acentuados todos, exceto aqueles com finais A, E, O, em ENS. Ou seja, ao contrário da regra dos oxítonos. Então, não há problema dizer que K, que é paroxítona terminada em I, e ônix é paroxítona terminada em X. Desde que você entenda que, seja terminada em I ou em X, a regra é a mesma. Por quê? São iguais, o raciocínio é o mesmo, é tudo igual. Sabe por quê? Porque são paroxítonas que não terminam em A, E, O, em ENS. E aquela história lá de rouxinol pode tender ao erro, senão eu vou dizer que K que é diferente de ônix, porque K que termina em I e ônix termina em X. Cuidado, essa não é a explicação que você vai dar em concursos, nas provas de concursos. Tudo bem? Veja, os outros exemplos aqui, ó, ímã, paroxítona terminada em ã. Por isso é acentuada. Meyer, ó, Meyer, paroxítona, ó, paroxítona porque a sílaba forte é esse E, Meyer, que não termina em A, E, O, em ENS, ou seja, termina em R, tá? Então, estão todas sob a mesma regra. Essa é a segunda regra, de 4 regras gerais, tá bom? Bem, aí, pensa aqui comigo. O terceiro exemplo pode suscitar dúvida e de vez em quando ele aparece nas provas. Então agora eu quero que você anote aí a primeira dica que vai ajudar você, inclusive, a entender esse terceiro exemplo. A primeira dica das 7 que eu trouxe para você, que vão a fundo nas dúvidas que os alunos têm que são explorados em prova, é essa dica aqui, a dica 1. Então, nessa dica, eu estou contrapondo, ó, ímã. Então, vamos pensar aqui, ó, ímã é paroxítona, ó, ímã. Uma outra coisa que você aprendeu é que só existe uma sílaba tônica que manda na palavra. Lembra? Vimos isso na aula de fonética. Sílaba tônica é a sílaba que manda na palavra. Então, qual é a sílaba tônica de ímã? É só você pronunciar, ó, ímã, não é assim? Então, o I é forte, então é uma paroxítona, tá? Órfã, paroxítona. Por que ímã e órfã são acentuadas? Porque são paroxítonas terminadas em ã. Pare para pensar. Casa não recebe acento. Ó, casa. Casa é o quê? É paroxítona, ó. Casa. Tudo bem? Casa é paroxítona. É paroxítona terminada em A. Então, pense comigo. Se você voltar à regra dos paroxítonos, são acentuados todos, exceto os que não terminem em A, E, O, em ENS. Então, veja que casa não recebe acento, por quê? Porque é uma paroxítona terminada em A. Por isso, ela não é acentuada, por causa da regra. A regra que você acabou de ver. São acentuadas todas as paroxítonas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS, não é assim? Então, é por isso que ela não é acentuada. Se ela é terminada em A, é sem acento, tá? Então, beleza, é sem acento. Por que ímã tem acento já que termina em A? Ora, a explicação é a de que a acentuação é fonética. Então, para você entender as regras de acentuação, você precisa pensar em fonética, em sons e não em letras. É por isso que ímã leva acento e órfã também e casa não leva. Porque você não pode considerar a letra, o grafema, e sim o fonema. São situações distintas. Ímã e órfã estão na mesma situação. Elas são acentuadas porque são paroxítonas não terminadas em A, E, O, em ENS.
A, E, O, em. Então, elas não terminam em A, E, O, em ES. Elas terminam em AN. E o que conta é o som e não a letra. Essa ficha, quando caiu para mim, muita coisa eu entendi. Porque eu falei, então não tem a ver com A, porque senão imã não levaria acento. É paroxítona terminada com a letra A, tá, mas não é a letra, é o som AN. Da mesma forma, órfã. Tudo bem? Tá bom. Vamos agora à terceira regra. Terceira regra geral de 4. Proparoxítonos. Todos os proparoxítonos são acentuados. Todos. Lâmpada. Proparoxítona. Álibi. Proparoxítona. Ínterim. Proparoxítona. Lembrando que proparoxítona é aquele vocábulo cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Todos serão acentuados. Tranquilo. Quarta e última regra geral. São acentuados os monossílabos tônicos. Lembre, você estudou isso comigo na aula anterior. Monossílabos são vocábulos de uma sílaba só. Tônicos são monossílabos fortes. Tônicos são aqueles de pronúncia forte, são fortes. São acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. A regra dos monossílabos tônicos ela é muito parecida com a regra dos oxítonos. Muito parecida. Só não entra o final EM, tá bom? Então, olha, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, veja os exemplos. Pá é acentuado porque é um monossílabo tônico terminado em A. Gás é acentuado porque é monossílabo tônico terminado em A seguido de S. O S não é problema. Fé, monossílabo tônico terminado em E. Tudo bem? Monossílabo tônico terminado em E. Mês, monossílabo tônico terminado em E, seguido ou não de S é acentuado. Dó, pois e polo. Bem, este último exemplo, ele me fez, quando eu olhei para esse último exemplo e comecei a buscar a lógica das regras todas, esse último exemplo aí, ele fez outra ficha cair para mim. Então, veja, vamos lá, as fichas estão caindo para você? Beleza com a dica 1? Lembra que são 7 dicas. A dica 1 você entendeu? A dica 1, qual é o resumo dela? A dica 1 é, imã leva acento porque é paroxítona terminada em AN. Casa não leva acento porque é paroxítona terminada em A. Então, veja, o que deve ser a dica 1 quis mandar o seguinte recado para você. O que deve ser considerado na hora de você acentuar é a fonética, o som. É por isso que imã leva acento e casa não leva, porque imã é terminado em AN e casa é paroxítona terminada em A. Tudo bem? Beleza. Agora eu vou para a dica 2 e dela você vai receber um novo recado. Esse recado me fez entender o último exemplo, quando eu estudava isso aí sozinha, que eu tive que me virar procurando a lógica dessas coisas aí. A dica 2 vai ajudar. Olha só. Dica 2. Entenda a regra. A regra dos monossílabos tônicos. São acentuados os monossílabos tônicos fortes, terminados em A, E, O. Veja, então a regra diz que a dica 2, ela trata dos monossílabos, tá? A dica 2 é dedicada a eles. Então, qual é o recado da dica 2? Os tônicos são acentuados. Os átonos não são acentuados. Os tônicos levam acento. Os átonos não levam acento. Tá, qual é a diferença entre tônico e átono? Tônico é aquele de pronúncia forte. Átono é o de pronúncia fraca. Na aula de fonética, eu já comentei isso com você. Lembra que eu disse que os átonos, eles são tão fracos que eles perdem a personalidade no meio da frase? Eles se descaracterizam? Lembra isso? Veja,
Esses que estão aqui desse lado, ó, do e de, são monossílabos átonos, que em frases, olha só, ó, presente do amigo. Veja, esse do, ele é tão átono que quando você fala, ele vira do amigo. Átono é isso, é aquele que não tem personalidade. Ó, outro exemplo, ó, vim de Brasília. Se você falar se você forçar a barra, você não vai perceber. Se você forçar a barra e falar assim, eu vim de Brasília, você não vai perceber, você vai achar que não mudou nada. Mas se você relaxar, você vai perceber que esse de vira de no discurso. No meio da frase. Ele perde a personalidade. De vira de, vim de Brasília. Relaxe e fale isso, que você vai ver que a representação fonética é outra. Isso quer dizer átono. Átono é fraco. Fraco é tão fraco que ele perde a personalidade, tá? Já os tônicos são aqueles que são fortes. Tônico quer dizer forte. Tá, e aí, atenção. Um outro detalhe da dica 2 é que os tônicos, eles são aqueles que trazem um som forte, que podem ter timbre aberto ou timbre fechado. Não fique achando que só é tônico se tiver timbre aberto. Eu tinha essa dúvida na época que eu estudava lá. Eu falava assim, poxa, dó, beleza. Eu pensava assim, a palavra dó, tem o dó dele. Beleza, dó, eu entendia que era tônico. Porque dó, ele é aberto, dó. Mas D, eu falava, D é tônico? Eu não entendia por que D era tônico. Porque eu achava que D, o timbre é fechado, mas ele é tônico. Ele é tônico porque ele não se descaracteriza. Esse D aí é o verbo no presente do subjuntivo. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui do D. Que ele dê certo na vida. Veja, esse D, ele é tônico. Tanto é tônico que quando você fala, veja, ele não muda de personalidade. Você não fala que ele né? Tá bom? Então, que ele dê certo. É por isso, é isso. A dica 2 mandou, então, 2 recados para você. Veja se você captou os 2 recados da dica 2. Só com esses exemplos aí você mata 2 problemas. A dica 2 te mandou 2 recados. Primeiro, você entende nela a diferença entre tônico e átono. Tônico é aquele forte, átono é fraco, é tão fraco que quando você forma uma frase, ele muda de som, muda de personalidade. E o segundo recado é o de que os tônicos são aqueles de pronúncia forte e eles podem ter tanto timbre aberto quanto podem ter timbre fechado. Tônico não é só de timbre aberto, não. Timbre fechado também pode ser tônico. Esse foi o recado, o segundo recado da dica 2. Tudo bem? Então, se você voltar aos exemplos, olha como fica muito mais fácil olhar para eles. Fé é monossílabo tônico, de timbre aberto. Mês também é tônico, tem timbre fechado, mas é tônico, é forte, mês. Entendeu? Pois é tônico, é timbre fechado, mas é tônico. E atenção ao polo. Polo, agora olhe para o exemplo polo. Polo, olha que beleza. Quantas palavras aqui eu tenho em polo? Eu tenho 2, eu tenho o pô e o lo. Né? Lembra que a ênclise, lembra que esse hífen aqui não faz dessas 2 palavras uma só, não. Eu tenho 2 palavras, tá? Por que a primeira tem acento e a segunda não tem? Porque a primeira é um monossílabo tônico e a segunda é um monossílabo átono. A segunda palavra aí, do polo, é tão monossílabo átono que se você colocar numa frase, você vai ver que esse lo vira lu. Muda de som. Você fala assim, o livro eu vou pô-lo na mesa. É que você não fala. Você deve estar falando assim, Adriana, eu nunca falaria isso. Tá bom. Digamos que você falasse isso. Aí, o livro eu vou pô-lo. Olha esse lo que vira lu. Ele é átono, por isso não leva acento. Tudo bem? Aprendeu? Então tá bom. Daqui a pouquinho eu venho
com os 4 casos especiais. 4 regras gerais, 4 casos especiais. Mas antes, vamos treinar um pouquinho. Vamos lá. Vamos resolver um pouquinho de questões. Aqui, questão da VUNESP. A banca diz, acentuam-se em razão da mesma regra as seguintes palavras do texto. Ora, letra A, dívidas, crédito, empréstimo. Você acabou de ver isso. Todas são proparoxítonas. Resposta, letra A. Vou aproveitar e vou ver as demais com você, tá? Vamos classificando aí as demais. Carneoxítona, terminada em E. É outra, é uma regra, tá? Agora, período, proparoxítona. Salário, paroxítona terminada em ditongo. É uma regra que você vai ver comigo já já, é um caso especial. Então, olha aqui, são justificativas distintas na letra B. Oxítona, proparoxítona e paroxítona em ditongo. Por isso não foi a B. Na C, de novo, ó, salário, paroxítona em ditongo. Também oxítona, terminada em AM. E comércio, paroxítona terminada em ditongo. Então, ó, salário e comércio estavam na mesma regra, mas o também era uma regra diferente, por isso não foi a C. Favorável, paroxítona que não termina em A, é O, em ENS. Último, proparoxítona. Crédito, proparoxítona. Último e crédito estavam sob a mesma regra, mas favorável era uma regra diferente. Letra E, tendência, paroxítona terminada em ditongo. Também oxítona terminada em AM e carneoxítona terminada em E. Veja, são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Carne também estavam sob a mesma regra, mas tendência era uma regra diferente. Por isso não foi a letra E, tá bom? Você está treinando um pouquinho das regras gerais aqui comigo. Próxima questão, banca AOCP. São acentuadas pela mesma regra gramatical, a banca quer a mesma regra, as seguintes palavras. Vamos lá. Só e até são regras distintas. Só é monossílabo tônico terminado em O. E até é oxítona terminada em E. Últimas é proparoxítona. Fácil é paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS. Então, são regras diferentes. História, paroxítona terminada em ditongo. Parágrafo, proparoxítona. Daqui a pouquinho nós vamos falar dessas paroxítonas terminadas em ditongo e eu vou te dar uma dica sobre elas. Daqui a pouquinho você vai entender melhor ainda essa questão da OCP. Por hora eu quero que você entenda que na letra C nós temos regras diferentes. Ó, história, parágrafo, uma é paroxítona em ditongo e outra é proparoxítona. Tá, na letra D, você, oxítona terminada em E. 3, monossílabo tônico terminado em E. São regras diferentes. Resposta, letra E. Por que letra E? Inalienável, paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS. Provável, paroxítona que não termina em A, E, O, em ENS. Aqui estava tão fácil que elas tinham, inclusive, o mesmo final. As duas eram paroxítonas terminadas em L. Questão dada, questão dada. Adriana, é fácil assim? É. Só que nesse caso aí, a OCP, ela quis causar um pouquinho, porque ela trouxe a letra C. A letra C, daqui a pouquinho você vai entender comigo, que a letra C, ela é discutível. Muita gente na prova ficou em dúvida entre C e E. E aí,
Por quê? Porque você vai ver que a letra C, história, também pode ser considerada uma proparoxítona, a proparoxítona eventual. Só que entre a C e a E, a banca quis causar. Ela colocou a letra E, porque a letra E é indiscutivelmente a mesma regra. Por isso que ela colocou na letra E, inclusive, com os mesmos finais, L. Então, as duas palavras tinham o mesmo final, L, entendeu? Para não causar nenhum tipo de dúvida, nenhum tipo de discussão com a letra C. Mas daqui a pouquinho eu vou falar mais da letra C. Tá bom, vai. Próxima questão. Fundação Getúlio Vargas. Aqui, a banca diz: a palavra sucuri não leva acento em sua sílaba tônica. A Fundação Getúlio Vargas é uma banca que também gosta de causar. Ela gosta de inovar. Olha que questão diferente. A palavra sucuri não leva acento em sua sílaba. Não leva, ó. Sucuri. Então, vamos pensar. A banca está querendo que você pense. Ó, sucuri. Sucuri é oxítona terminada em i. Por que não leva acento? Ora, a regra das oxítonas, ela diz o seguinte: são acentuadas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidos ou não de S, não foi isso? Sucuri termina em I, então não leva acento. Tudo bem? Essa é a explicação para não levar acento. Tá, assinale a opção que apresenta outra palavra que não recebe acento pela mesma regra. Ou seja, a banca inovando. Em vez de ela colocar uma palavra com acento, que, como todas as outras bancas fazem, pega uma palavra com acento e pede uma palavra que tem acento pela mesma razão. Ela faz o contrário. Ela pega uma palavra sem acento e quer que você marque uma palavra que não tem acento pela mesma razão. Então, você tem que achar uma outra oxítona que não leve acento. Que aí vai ser a mesma razão. Entendeu? Vamos lá, ó. Letra A. Lua. Lua. Ó, você tem que pronunciar, você tem que fazer o que eu tô fazendo. Lua é paroxítona terminada em A. Por que ela não leva acento? Ela não leva acento porque ela é uma paroxítona em A. É uma paroxítona terminada em A e nós vimos que todas as paroxítonas são acentuadas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Entendeu? Vamos lá, ó. Marejado. Marejado é paroxítona terminada em O. Não leva acento pela regra dos paroxítonos. Ah, não é a letra B, eu quero uma oxítona. Caju, oxítona terminada em U. Tá, não leva acento por quê? Não leva acento porque é uma oxítona que não termina, ó. Ela não termina em A, E, O, em. Ela termina em U, por isso não leva acento. É o mesmo motivo da palavra do enunciado. Mas, Dri, não tinha que ser uma terminada em I também? Não tinha que ser oxítona em I? Não, não tinha. Não tinha. Tinha que ser uma oxítona que não levasse acento, por causa da regra dos oxítonos. A banca inovou aí. Resposta, letra C. Caju é igual a sucuri. Ambas são oxítonas que não levam acento. Por quê? Só levam acento as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Resposta, letra C. Tá, vamos ver a letra D, ó. Ideia. Ideia. Ideia não leva acento. Daqui a pouquinho a gente vai falar de ideia. Mas se você for pela regra geral, você vai ver que ideia não leva acento mesmo. Pense na regra geral. Ideia não leva acento. Por quê? Ela não é uma paroxítona. É ideia. E o que você aprendeu das paroxítonas? Lá da regra das paroxítonas. São acentuadas todas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Ela não é uma paroxítona terminada em A, não leva acento. E você vai ver que ideia, antes do acordo ortográfico, levava acento, apesar de ser uma paroxítona terminada em A, porque tinha esse ditongo aberto aí. Era um caso especial que foi aí modificado com o acordo ortográfico. Mas veja, presta atenção. Se você pensar na regra geral, ideia não é para ter acento mesmo, porque é uma paroxítona terminada em A. E eu acentuo todas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS.
Então, não era a letra D, porque a letra D é igual a A, igual a B, a D e a E são iguais. A, B, D e E são iguais. Consegue ver a lógica? Ó, rochedo. São paroxítonas que não terminam. Lembra? Paroxítonas são acentuadas. Todas, exceto as terminadas em A, E, O, em ENS. Essas aí terminam em A e O. Então, não levam acento. A explicação era a mesma para todas as alternativas, exceto a letra C, que era a única que era oxítona. Tudo bem? Então, fechando aí essa primeira leva de questões. No próximo bloco, nós vamos estudar os 4 casos especiais. E aí, você termina a acentuação com 8 justificativas. 4 regras gerais, que você viu aí comigo, e 4 casos especiais. Vamos lá.